ela é uma oportunidade muito grande de se servir a Deus, de crescer espiritualmente, de viver, de certa forma, a vida espiritual antecipada. No livro Nosso Lar, no capítulo 32, há um processo que André Luiz fica assustado, né, quando ele vê duas almas que passam em grande velocidade, ligadas por um laço fluídico sobre a sua cabeça, e ele considera essas almas dois fantasmas, porque não tinham a mesma forma, né, que o perispírito daqueles que conviviam com ele, parecia para ele de alguma forma diferente. E ele se assusta com aquela presença. No entanto, Narcisa diz a eles: são emissários na Terra, são pessoas espiritualizadas que têm livre trânsito no mundo espiritual, estão em grandes trabalhos. E nós que somos espíritas, estudantes, que somos pessoas que estão nos preparando para a vida espiritual, também teremos esse livre acesso a partir do momento que o merecimento alcançar, através dos nossos atos e do nosso esforço, alguma atitude de beneficência para a comunidade. Então vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, mestre e amigo, neste momento, onde todas as almas ligadas às colônias espirituais também oram, nós te pedimos que nosso grupo de estudo possa refletir junto à proposta desta noite. Permita, Senhor Jesus, que a espiritualidade boa, amiga, companheira, solidária às nossas dificuldades, continue nos abençoando, esclarecendo, estimulando, intuindo, nos dando força e discernimento para continuarmos estudando, aprendendo, desenvolvendo o pensamento, abrindo possibilidades de serviço junto ao mundo maior. Amparai-nos, Senhor, nesse momento de profundas reflexões e nos dê, acima de tudo, o entendimento e a conversa sempre positiva, estimulando novas reflexões, estimulando o crescimento espiritual que cada um de nós está destinado neste mundo, neste universo criado por nosso Pai. Continue nos abençoando hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós estamos no capítulo 24, luta expiatória. Quando o título do capítulo, né, fala sobre uma expiação, de cara já mostra que é um problema que vem de uma outra vida para a atual existência. É o problema do nosso companheiro Américo, que, estando ele um tanto quanto apático à realidade, ele passava por uma crise histérica, desenvolvida, estimulada por um processo obsessivo. E André Luiz e Hilário Silva ficaram muito sensibilizados com a sua condição na casa espírita, porque a crise histérica aparentou-se para ele muito violenta. Ele caiu, ele ficou sem nenhum tipo de raciocínio lógico, abatido, envergonhado, inibido. Então, quando terminou a reunião e as preces finais foram proferidas, eles fizeram um apontamento interessante. Todas as pessoas que ali estavam e todos os espíritos que haviam sido beneficiados, eles apresentavam uma certa esperança no semblante. Porque esta é a proposta da doutrina espírita. Imaginemos, por exemplo, uma reunião de estudos evangélicos. Quando nós estamos, por exemplo, numa reunião pública, quando ela termina, é importante que a gente tenha conosco um novo pensamento, uma nova reflexão, mesmo que talvez o estudo tenha nos ferido de alguma forma. É importante desbastar a pedra bruta para que nosso próprio brilho espiritual venha à tona. Então, naquele momento, quando terminava a reunião mediúnica, ele via espíritos, pessoas atendidas e médiuns, todos eles com uma certa esperança, mas Américo não.
ele se recolhia numa profunda tristeza, numa amargura, semi-consciente de tudo o que aconteceu. Então, eles pediram, né, a Aulus que pudessem, de certa forma, acompanhá-lo. E Aulus, como está fazendo um curso, como está fazendo um estudo profundo de todas as faculdades, tanto mediúnicas como processos mentais e obsessivos, permite que eles possam conhecer o drama pessoal desse jovem. Termina a reunião dizendo o seguinte: as preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Fim da reunião, ofereceu-se Aulus para acompanhar o rapaz doente até a casa, medida que Clementino aprovou satisfeito. Clementino é o mentor espiritual dos trabalhos da casa. E quando Aulus, num afã de aprender um pouco mais e ensinar também, se predispõe a acompanhar Américo do trajeto da casa espírita à sua residência, Clementino anuiu com boa vontade. O moço parecia anestesiado e inerte. O choque era tão grande, a cobrança daqueles espíritos, mesmo não havendo ligações mentais, colocava ele num estado tão profundo de prostração que gerava piedade nos espíritos. Depois de meia hora, durante o qual buscamos assisti-los nas eventualidades da via pública, atingimos singela casinha suburbana. O que seria assisti-lo, né? É interessante esse ponto, assisti-lo nas eventualidades da via pública. Estava Américo numa situação tão difícil, com tanta distante da realidade, que os espíritos começaram a protegê-lo de qualquer tipo de assédio, de qualquer tipo de acidente que poderia ocorrer nesse trajeto, como se fossem realmente os seus anjos da guarda. Então, tão logo ele sai da casa espírita, eles o acompanham, fazem essa proteção, porque aqueles espíritos que, aproximando dele no trabalho mediúnico, o prostraram daquela forma, continuam ligados a ele magneticamente. O chamado insistente do rapaz, simpática velhinha, veio atender. Américo, meu filho, graças a Deus, vejo-o de volta. Vamos aos detalhes das frases, né? Por que que uma mãe agradece a Deus de estar vendo-o de volta? Sabia ela quais os perigos aquele jovem passaria por sair sozinho no estado de semidemência que está vivendo. A ternura materna vibrava iniludível naquela voz clara e reconfortante. E a genitora conduziu-o sem delonga para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Então, agora a gente começa a ver o que é o ambiente doméstico de Américo. Ele, doente, um histérico, né? Vamos colocar assim, um diagnóstico médico, passando por uma série de processos de inibição da personalidade, da inteligência, que o tornava praticamente inútil para uma vida útil. Um irmão agora embriagado, que desferia palavrões dentro de casa. Fitando, disse preocupada: Márcio, infelizmente, excedeu-se de novo. E porque reparasse a apatia do recém-chegado, observando no filho, né, aquela apatia, aquele estado de inibição psicológica, né, disse: mas primeiro trataremos de acomodar você. O moço não relutou. Deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito, em acanhado teleiro aos fundos. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós
em desdobramento natural. Então, agora começa uma segunda parte do acompanhamento do processo que envolve Américo. Os espíritos o acompanharam até em casa, protegeram ele de eventualidades. Chegando em casa, a mãe o recebe na porta, passa pelo irmão demente, pela bebida, que desferia palavrões, que complicava a ambiência, que atraía para aquele ambiente espíritos viciosos, espíritos totalmente sem ocupação, para tumultuar ainda mais essa questão vibracional, mas ela consegue conduzir Américo ao quarto dos fundos e ele, dormindo, desdobra do corpo físico naturalmente. O seu estado de semilouco é tão grave que ele não tem a noção dos espíritos que ali estavam. Há tantas dimensões da vida espiritual que nem sempre, quando se desencarna, se tem a visão dos espíritos. Nós vamos enxergar aqueles que são do nosso nível para baixo. Para cima, quando nós aspirarmos uma vida melhor. E mais além, somente quando estivermos vivendo essa realidade. Então, Américo, que estava numa vibração terra a terra, não conseguia ver os espíritos que ali estavam. Apenas se libertava do corpo físico e continuava estimulado pelos seus próprios sofrimentos. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Amedrontado e espantadiço, avançou para a estreita câmara a pequena distância e rojou-se ao lado de um velho paralítico, choramingando. Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Então, o pai doente, paralítico, sobre a cama, recebe aquelas impressões da presença do filho sem ver que ele estava ali. Para ele, o filho está dormindo lá no quarto dos fundos. Mesmo quando nós estamos dentro de uma mesma casa e temos algum companheiro, alguma visita, algum filho, algum parente que está dormindo, ele pode estar convivendo conosco em espírito. Nesse momento, o pai está acordado na carne, o filho dormindo está ali pedindo ajuda. E ele registra essa presença de alguma forma. Vamos voltar lá atrás, naquele capítulo onde nós estudamos a mediunidade através do correio psicográfico, onde Dona Ambrosina recebia mensagens. Uma mãe faz um pedido em prece. Ela pede que seu filho estivesse vivo, que influenciasse a médium, que trouxesse uma mensagem para ela. E o que acontece no desdobramento dessa história? Surge aquela entidade que vem arrastando pelo chão, em estado espiritual lastimável, agarra-se às pernas dela, porque era seu filho, que havia suicidado há pouco tempo. Não tinha consciência de espírito, não tinha condições de uma comunicação, mas o pedido dela foi tão profundo que atraiu aquela alma. E ele, quando abraça ela e pede perdão pelos seus atos, pela sua atitude, ela começa a sentir mal. As vibrações que ele passava para ela começam a fazer um estado de aflição. E os espíritos naturalmente vão lá e fazem o desligamento dele. Então, quando estamos num processo de reflexão, de meditação, e algo nos advém do campo espiritual, nós registramos naturalmente. Esse processo que o pai faz é o processo que o médium faz na reunião mediúnica. Ele está num estado de reflexão e, de repente, a angústia toma conta dele. Se é uma angústia que toma conta dele, com certeza é um espírito angustiado, que procura paz, que procura conversar, desabafar, encontrar algum tipo de alento.
É esse o exercício da percepção mediúnica. Estava o doente vigilante, acordado e calmo, com a mente asserenada. Assinalou-lhe a presença de algum modo. Algo nele transformou, porque mostrou no semblante dolorida expressão. Absorveu o sentimento do próprio filho. Olha o que é o trabalho mediúnico natural de uma casa. Neste momento, o pai está sendo médium do filho, sendo que o filho está dormindo no quarto ao lado. Ele recebe as impressões, ele está vivenciando o sentimento do filho, como se ele estivesse ouvindo as queixas. Ele não está ouvindo o clamor quando o filho diz: estou sozinho, quem me socorre, estou doente. Ele não escuta, mas ele sente. E a expressão dele muda por completo. Aulus recomendou-nos, ao escutar a fronte pensadora do enfermo, do pai, atado ao catre limpo e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente conversando de si para consigo. Escutou-lhe o próprio pensamento, dizendo: ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. E é uma verdade. Porém, é o próprio filho que, neste momento, aproxima-se dele. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te a vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza, quando nos avizinhamos da morte. Então, o Senhor também passava um quadro doloroso de expiação. Vamos retratando o que é a família de Américo. Um irmão embriagado, ele numa histeria, né, que tirava da lucidez, o pai paralítico, numa condição social com grande dificuldade, doente, mas ele faz essa percepção. Vamos ver o que se desdobra nisso ainda. E sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimos-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Quantas vezes somos acometidos por sentimentos diferentes daquilo que estamos? Se estamos no bem, de repente, um mal-estar nos toma, uma vontade inexprimível de chorar, uma melancolia aguda. Da onde vêm essas sensações? Senão do campo mental que aspiramos. É importante a gente se deter a esses detalhes, por quê? Porque são fenômenos mediúnicos da vida comum. Isso acontece conosco todos os dias, todas as vezes que mudamos bruscamente de emoções. A gente fala, essa pessoa, né, é bipolar, porque ela está bem e de repente ela está ruim, ela está rindo, daqui a pouco está chorando, porque ela pode ter uma percepção que não está bem conduzida. Aí a gente volta lá no exemplo do Divaldo, né, que nos velórios chorava mais que os viúvos e nos casamentos se alegrava mais que os noivos. É a emoção descontrolada. Às vezes alguém nos fala alguma coisa e nós mudamos porque absorvemos aquelas palavras. Ali nós estamos sendo médiums de encarnados. Nós recebemos as palavras, que são energias, e alteramos o nosso estado. Mas há instantes que estamos em casa, aparentemente sozinhos. E nesse estado algo nos muda por completo. Tornamos-nos menos sorridentes, mais pensativos, alguns melancólicos, outros profundamente tristes. E estamos buscando medicações para isso em consultórios psiquiátricos. Claro que essa dualidade emocional, com essa diversidade de
posicionamentos, precisa de um acompanhamento médico. Mas existe uma causa que está além dos hormônios desequilibrados, que é a função espiritual. Quando percebemos correntes mentais que nos cercam, que nos buscam. Isso, se nós formos estudar o capítulo das evocações do livro dos médiuns, nós vamos ver que é muito mais grave. Imaginemos se, por exemplo, fomos no passado alguma personalidade sombria, que quando se recorda hoje, ainda se recorda com rancor porque perseguiu, porque matou, porque desestimulou, desestruturou. Então, quando alguém se lembra daquela personalidade sombria com rancor, esse sentimento vai chegar até a nossa individualidade, porque aquela personalidade sombria, hoje, somos nós. Quando se lembra de alguém com um pensamento ruim, aonde essa pessoa estiver, em qual corpo ela estiver, em qual personalidade ela alimentar, ela vai sentir os efeitos deste pensamento. Assim está no livro dos médiuns, no capítulo da evocação. Assim nós nos comportamos, lembramos as pessoas que partiram, né? Ah, mas fulano, olha só, né? Foi embora devendo a tanta gente, era uma pessoa de má índole, e essas vibrações abraçam o ser espiritual, agora muito mais sensível ao pensamento. Enquanto estamos encarnados, nós vamos funcionar como o pai de Américo. Nós vamos ter uma mudança emocional. Mas desencarnado, nós vamos ter um desequilíbrio por completo. Vai nos sacudir a intimidade e vai nos prevaricar de uma posição maior. É necessário estarmos atentos ao que o pensamento, o que as palavras, que são emanações de energia, que são articulações do próprio espírito, podem causar na natureza e no universo. E sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, médio inconsciente, vimos-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. Achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Então, mesmo paralítico, ele ainda trabalha com algum tipo de artesanato, com algum tipo de recurso que possa diminuir, né, o sofrimento daquela família. Entregue à provação e à soledade, começou a ler e refletir com segurança. Então, sentindo, né, uma família difícil, uma família limitada, cercada de expiações dolorosas, ele buscou na leitura edificante um reconforto para a alma. Aprendeu a verdade da reencarnação. Encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo. E, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Então, ele fez da doutrina da reencarnação o consolo para a sua vida. Um senhor de idade avançada, paralítico há muito tempo, vivendo uma situação difícil, com filhos doentes. Nós conhecemos dois até agora. Márcio, que é cliente da embriaguez, e Américo, que vive um processo de histeria neurológica. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos. E agora nós vamos entender, né, o que é a família de Américo. Dos quais
uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre. E os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. 4 espíritos com grande carga expiatória. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício, que estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é a abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. Então, nós vemos que é uma família difícil. Nós conversávamos um pouquinho antes do estudo, né, sobre a insegurança que é a vida. Quando ele, né, conheceu a esposa e fizeram planos de uma família feliz, não tinham noção da carga que trariam. Aliás, tinham, mas estava eclipsada nas lembranças espirituais. Porque existe o choque da reencarnação, a amnésia da reencarnação. Nós não temos a visão exata, porque se tivéssemos, não abriríamos porta a determinados espíritos que têm compromisso conosco. Vamos ver como é que essa família se formou. E observando o dono da casa em semelhante posição, interferiu Hilário. Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Então, Hilário se compadece da situação do pai, doente, 4 filhos difíceis, o filho que estava na casa espírita buscando algum tipo de reajuste, ali em espírito ajoelhado, implorando assistência. E Aulus diz, indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico, olha só, sob nossas vistas, é rude e dolorosa. A expiação não é de um, é de um grupo. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de um pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhe a vida moral. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. Então, nós vemos a justiça de Deus em tudo. Claro que é uma vida dolorosa, que se nós tivermos como, de alguma forma, amenizar, é um dever moral, mas não há injustiça. Nosso companheiro paralítico de hoje, ele era, né, o líder de um bando de malfeitores. E esses malfeitores que naquela época foram convencidos por ele a praticarem o roubo, acabaram vindo de novo a ele para serem encaminhados. Pois não, Andy? Deixa eu te perguntar, nesse caso de... Isso é uma expiação, né? Expiação, isso aí. Erros de encarnação passada que vêm, nesse momento, no reajuste. Sim. Nesse caso, esse ajuntamento de espíritos, que foi o pai com os 4 filhos, eles têm ciência que vão reencarnar ou são colocados nessa situação sem eles quererem isso? Porque normalmente a gente entende que uma programação, na nossa reencarnação, a gente participa e já programa, né? Vem o esquecimento de tudo,
mas existe uma programação feita e a pedido e consentida, né? E nesse caso? É uma questão muito profunda, Ângela, muito profunda mesmo, porque geralmente as reencarnações planejadas, elas levam tempo. Se nós pegarmos novamente o livro Nosso Lar como uma referência, nós vamos ver que a reencarnação de Dona Laura, mãe de Lísias, ela se deu depois de um bom tempo que eles viviam na colônia. Eles começaram a terem sonhos, né, do passado, tanto ela como o companheiro. E eram sonhos onde eles tinham uma série de desvios de conduta. Então, eles foram até o pavimento da reencarnação, o Ministério da Reencarnação, e ali eles tiveram, né, 300 anos de memória reavivada para reconhecerem aqueles atos e planejarem uma reencarnação. Essa é a reencarnação planejada. Almas que estão dentro de um certo equilíbrio e podem, de acordo com a providência divina, até escolher algum tipo de provação. Num caso desse, a gente vai fazer assim, uma análise muito superficial, porque o livro não traz, mas me parece uma reencarnação compulsória, porque eles vêm de um passado muito próximo. Aulos deixa transparecer isso quando ele fala, num passado próximo, ele se dedicou ao crime e levou esses 4. Como nós estamos num processo de regeneração e várias almas tiveram oportunidade, é bem provável que ele, tendo a reencarnação como bênção, compulsoriamente trouxeram espíritos que estavam em grande dificuldade por ações dele próprio. Não da esposa, que lá atrás ele ainda coloca, né? Devotamento heróico da esposa. Não se diz que no passado ela foi conivente, nem que ela tinha ligações. A filha, sim. Ela era uma irmã dele, que era muito afeiçoada a ele, e veio como filha para ajudá-lo nessa aprovação. Então, realmente, Ângela, é uma pergunta que a gente para pensar, meu Deus, como será que se deu uma reencarnação dessa? Nós vemos, por exemplo, que algumas reencarnações demandam tempo para serem organizadas. No livro Renúncia, quando Alcione pede a Antênio para reencarnar, para estar próxima dos seus, principalmente de Hipólix, que era o amor da sua vida, eles levaram 10 anos para conseguir rearranjar meios dela reencarnar naquele grupo. Não era tão simples. Primeiro que era um espírito extremamente elevado. Não tinha uma forma compulsória de trazê-la. Teria que ter um planejamento maior. Já em alguns casos, a reencarnação é quase que imediata. Você desencarna e há uma oportunidade. E se você for perguntar a espíritos que estão totalmente perdidos, eles não vão querer reencarnar. Ainda mais com aqueles que foi o motivo que levou eles agora à desgraça espiritual que estão vivendo. Então, é uma situação que eu, pessoalmente, acredito. Não acredito que houve um planejamento maior, mas a lei de Deus é tão perfeita que, por si só, ela emite, né, um diagnóstico social e realoca espíritos em provações redentoras. No livro Entre a Terra e o Céu, só para a gente entender um pouquinho essa questão, quando o instrutor, né, está comentando sobre essa questão da lei, que ela é tão perfeita que ela não demanda ninguém para a sua execução, mas existem aqueles que se candidatam, né, que se tornam agentes da lei, são aqueles que se tornam homicidas, aqueles que matam os seus irmãos. A lei, para ser executada, não demanda ninguém. Mas existem os incautos que se colocam, né, à disposição. E ali o instrutor vai abrindo esse entendimento e diz que até mesmo o grão que está lá debaixo da terra e que nasce é um ser que teve uma vontade, que quis conhecer a luz, que quis crescer. Aí Hilário faz essa pergunta: se o grão é um ser, quem é que responde ao seu pedido?
E o instrutor diz: a lei. A lei de Deus é muito perfeita. Então, se nós cometemos um crime compulsoriamente ou de forma planejada, nós estamos ligados a almas para o resgate. Não há enganos. É a frase daquela jovem para André Luiz, né? Quando ele fica escandalizado que só tinha 2 preces para ele. Ele pergunta se ela procurou direito. Ela fala que não há enganos. Porque é uma questão magnética, uma questão de sintonia. Aquilo que você faz já vem, né, criando um planejamento que depois vai ser alinhado a um melhor aproveitamento. Neste caso específico, como se fala de um passado próximo, de uma reencarnação próxima, esses espíritos em grande dificuldade, claro que o comprometimento que eles teve já criou um planejamento reencarnatório que não demandou a vontade deles. Talvez eles não tinham nem ideia que iriam estar juntos novamente. Agora, as almas esclarecidas, as almas que desencarnam com um pouco de consciência e de paz, que não fizeram desta encarnação um mar de misérias para os outros, que vão ter oportunidade de estagiar por um processo mais ou menos longo, né, nas colônias espirituais, vão ter acesso ao planejamento, vão estudar o planejamento. E essas almas que estudam esse planejamento, elas reencarnam com um grau de lucidez maior. Aquelas almas que já têm consigo, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu relacionamento, para a minha família, ela tem aquelas emanações. Já as almas que vêm de forma compulsória, elas têm quase que um instinto que os coloca em determinadas situações para que essas uniões sejam feitas. E a partir daí, a expiação encontre um estado maior de aproveitamento. Acredito, Ângela, que se perguntasse a ele no mundo espiritual e abrisse esse quadro, olha, meu amigo, você vai reencarnar, você vai ter consigo os 4 delinquentes que você levou para o crime, você vai ficar paralítico, dificilmente ele viria de coração aberto. Às vezes vem magoado, se entrega à autodestruição. No entanto, uma alma que estudou a reencarnação e que se apegou a ela, começa a se redimir, começa a se reconstruir, a aceitar. É o que acontece conosco hoje. Nós hoje temos condição de olhar as nossas expiações e falo para vocês de coração, são muito pequenas. Talvez a gente ainda não começou a expiar o passado, ou já somos espíritos mais ou menos que não temos um passado tão complicado, porque eu falo por mim, não tem expiação nenhuma. Ah, se um dia ficar doente com uma doença terminal, sem cura, tenha consciência que estou pagando, que estou devolvendo aquilo que destruí, porque não fiz nada para criar essa situação. Então, esse pensamento diminui a intensidade do sofrimento. E olha a bênção na vida desse senhor, que tem 4 filhos complicados, 2 que estão destruindo a mocidade, um que já está preso à embriaguez, um num surto, né, histérico, a limitação física, a pobreza, a doença, a velhice, ainda tendo que trabalhar de alguma forma para sustentar toda essa turma. Ele, longe de se desesperar, ele sofre. Você vê que ele chora. É dolorido. É uma prova de longo curso. Mas ele encontrou consolo, porque ele sabe que para a justiça de Deus pode haver injustos e injustiça, mas não injustiçados. É o entendimento mais profundo que a doutrina espírita nos traz. Por isso é consolador. Por isso me mostra que aquilo que eu passo é para o meu melhor. Ah, aquilo que eu não consegui, a oportunidade que não bateu à minha porta, ou aquilo que a gente tanto, né, se dedicou e não encontrou, com certeza nós estamos dentro do que podemos ter de melhor para o nosso crescimento espiritual. Então, eu acredito, Ângela, que compulsoriamente a reencarnação se organiza.
ela se planeja na lei. Agora, para as almas que têm um pouco mais de expansão de tempo e de planejamento, aí se faz um estudo muito mais profundo. E essas almas costumam ter um aproveitamento maior. Não há uma regra geral, porque nós estamos lidando com emoções, e emoção nunca é a mesma, nem vivendo a mesma situação todos os dias. Então, nós vemos que a história é uma história complicada. Num passado próximo, ele exilou-se num sítio, convenceu 4 amigos a se tornarem delinquentes, e agora tem expiação com os 4. Quando eu li essa passagem, eu me lembrei muito daqueles que aliciam jovens para o crime, sejam nas facções criminosas, sejam nas comunidades onde existe um poder paralelo à polícia, onde jovens estão armados para defenderem uma ideologia do crime. Aqueles que estão aliciando esses jovens carregam uma aprovação como desse Senhor, de reconduzi-los ao bem. Porque é um processo de deseducação. Aqueles jovens já eram propensos ao mal. Não é à toa que, magneticamente, criaram afinidades. Mas não quer dizer que, nesta atual existência, viessem a executar isso se não fossem estimulados, se não fossem seduzidos por aquele poder. E aí a gente vê quantos compromissos ainda está se fazendo na nossa sociedade. Toda vez que a gente estimula alguém a fazer algo de ruim, estamos nos ligando à lei. De alguma forma, eu vou ter que me aproximar novamente dessa pessoa e ensiná-la a fazer algo de bom, porque ninguém se liberta desse mundo devendo a lei, sem pagar centil por centil. Então, se a gente tem algo para falar, né, fale coisas boas para os outros. Está fazendo coisa, fala, meu filho, não faça isso. Repense a sua vida, vê se realmente vale a pena. Sem censurar, sem criticar, porque também a gente passa por uma postura, né, de moralista e nem sempre temos condições morais para isso. Mas levar uma reflexão nova é o dever nosso como espírito. Nós não devemos moralizar nem os espíritos, porque esses, assim, nos desmascaram, porque nos conhecem profundamente. Tivemos, contudo, diz André Luiz, né, a atenção atraída para novo fenômeno. Então, algo de novo acontece naquele quadro. Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou no quarto em espírito, passou rente a nós, sem notar-nos, e, reanimando Américo, retirou para fora. Olha só que interessante. Estava no quarto Aulus, Hilário André, em espírito, o pai acordado ali naquela crise de choro pela realidade, pelo sofrimento e pela angústia que ele recebia do filho desencarnado, né, adormecido e ali implorando ajuda, e uma jovem em espírito entra no quarto, não nota a presença dos guias, conversa com o Américo e retira ele para proteger o próprio pai. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou: é Laura, filha generosa que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Então é outro fenômeno de desdobramento dentro daquele lar. Essa jovem estava dormindo num outro quarto. E mesmo fora do corpo físico, sente o efeito da ação de Américo no pai e vai até ele, retirando, afastando. Lembremos que lá atrás disse, em encarnação passada, ela era uma irmã devotada, que muito sofreu pelo caminho que ele escolheu, com certeza. E esta alma, junto com a mãe, são aquelas almas generosas que vêm para ajudar esses espíritos, porque de alguma forma tem ligações com ele. Nesse caso de Laura, ela tem ligação com o pai, que já era um espírito afim no passado, já havia sido um familiar, um irmão,
e agora tem o carinho também de pai. Aí começam as perguntas, né? Hilário pergunta, então ela está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega admirado. Sim, diz Aulos, dormindo em aposento próximo. Outra pergunta. Nesse caso aqui, esposa e mãe, elas estão em prova. Uhum. Não são duas situações diferentes. Os 4 em expiação, pai e os 3 filhos, a filha e a mãe em ajuda. Então, elas devem ter se programado e se disponibilizado para isso. Sim. Aí sim nós temos uma divergência, né? Vamos falar assim, o pai e os 4, são 4, né? É Benício, é Márcio, Américo e Guilherme. São 4 jovens em condições difíceis, de trato difícil. Mas o pai, Júlio, que também tem uma expiação dolorosa. Esses estavam envolvidos no crime. Então trouxeram a expiação. Estão resgatando principalmente o pai e Américo, que está buscando um pouco mais de espiritualização, estão resgatando. Já os outros 3 estão piorando a sua situação. A gente fala assim, mas o espírito não retrógrada, com certeza. Eles não estão decaindo moralmente do que já eram, mas não estão melhorando em nada. Estão absorvendo mais comprometimento agora com o vício, com a autodestruição. A esposa e a filha. Estas se colocaram à disposição no espírito de renúncia para auxiliá-los. Então, essas planejaram e eles vieram compulsoriamente. Lembra-nos, por exemplo, a história de André Luiz, quando a mãe, que morava numa colônia superior ainda ao nosso lar, devido ao quê? Ao seu grau de moralidade. Conta-se muito pouco da vida dela. O livro praticamente não fala nada. Mas, com certeza, era uma alma nobre. Tanto que ela não foi nem para nosso lar, foi para algo superior. Ela tinha condições espirituais de viver uma vida sem aquelas preocupações. E o esposo estava num umbral mais inferior. Nem nosso lar ele conseguiu chegar. Porque, apesar de ser um comerciante, de ser uma pessoa compromissada com a religião, ele tinha outras companheiras a quem ele prometeu o bem-estar. E essas companheiras, tão logo desencarnaram, começaram a cobrar dele aquilo que ele nunca cumpriu, de dar a elas o bem-estar, de dar a elas a tranquilidade, que ele dava, por exemplo, à sua família. Então, ele não conseguia se libertar daquelas 2 almas, porque, na verdade, ele devia a elas numa condição de ser alguém que aproveitou da sua situação financeira para criar ilusões, para desviá-las e manter elas na subalternidade sentimental. A que ponto nós chegamos isso tudo? Ele não conseguia se libertar da influência, por mais que os espíritos chegassem até ele, a consciência de culpa não o perdoava e ele não se libertava delas. E ainda havia 2 irmãs de André Luiz que se perderam pelos valores financeiros da facilidade e também estavam presas nas redes do umbral inferior. Então, mesmo tendo uma mãe moralizada, não seguiram o seu exemplo. A que ponto chegou? A mãe planeja a reencarnação no mundo maior. Ele sequer tem consciência. Ele está lá no umbral inferior. Ele seria compulsoriamente levado à reencarnação. Ela reencarnaria depois, desposaria eles, e aí sim começariam a receber os espíritos em desequilíbrio. Tanto as filhas, que foram filhas na encarnação passada, como também as amantes, que foram totalmente desviadas da conduta pela ação de um homem caprichoso. Aquelas 2 filhas amantes, com certeza, seriam aquelas almas que mais cobrariam dele como pai, de sentimento, de ajuda, dependentes, porque ainda existe ali
algo complicado a ser resolvido. E as outras, ele teria que se dedicar muito mais para não permitir que elas se perdessem. E aí a gente vê esses quadros. Esse quadro da família de André Luiz ainda deve estar reencarnado na nossa realidade, porque ela reencarnaria na década de 50. Então, pode ser, né, contemporânea à nossa realidade. E aí a gente vê o quê? Os espíritos que estão mais avançados participam de um planejamento e, na maioria das vezes, vêm com um quadro de renúncia. A esposa, que aceitou trazer 4 delinquentes, a consorciar com um delinquente, e ter apenas uma jovem, né, que seria o anjo da guarda da família e seu também para dividir essas expressões, é um amor, né, completamente diferente daquilo que a gente conhece, um amor de renúncia. Você vê pelo carinho que ela trata o filho, busca ele lá fora, ela não julga o outro que está bêbado, fala, Márcio, né, você cedeu novamente, ainda usa carinho nas palavras. Então, são espíritos que renunciam, são espíritos que estão muito além da nossa realidade. Já esses que receberam essa oportunidade, não aproveitando, vão compulsoriamente se ligando a outros para poderem uma hora despertar. E a alienação mental, ela é um caminho para quando o espírito não tem mais para onde cair. Ele já se perdeu em tantos campos que aí ele vem fechado mentalmente para que ele seja totalmente dependente e possa passar um tempo maior distante da própria queda, perdendo os vínculos, os automatismos, os costumes que nos levam às quedas maiores. Nesse caso, essa jovem filha, né, que talvez depois do 4º filho, já filhos com tratos difíceis, a gente fala assim, não vai engravidar de novo, meu Deus, essa mulher já tem 4 crianças complicadas, mas ali veio o quê? O anjo da guarda. Veio aquela que acalma, aquela que conversa, aquela que ajuda dentro de casa, aquela que ajuda até espiritualmente o pai. Ela está dormindo, o pai padecendo a influência do filho desequilibrado e vinculado a ele, que talvez tenha sido aquele que mais ele prejudicou, por isso vem com essa neurose tão grave, e quando esse filho lhe cobra a ajuda, porque é alguém que se deve muito, ela vai lá, acolhe ele e leva ele novamente para o leito. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. E olha que ele coloca nem sempre, porque há espíritos tão preguiçosos, há criaturas tão inermes, tão inertes na vida, tão indiferentes, que mesmo o corpo dormindo, devem dormir espiritualmente. Não se estimulam a fazer nada, estão perdidos nas ilusões da vida. Lembremos que o umbral é o período para se queimar ilusões. Quando a gente já faz isso em vida, é sinal que nós não precisamos do estágio purgatorial de queimar as impressões que não enriquecem a alma. Então, na maioria das vezes, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhe é próprio. Aí a gente vai fazer um raio-x da nossa vida. O que nós somos na intimidade? Aquilo que nós somos lá no nosso mundo íntimo, mais íntimo. Pô, eu sou uma pessoa que gostaria de estar trabalhando com essa área, gostaria de estar fazendo isso, agora a gente está limitado por causa da pandemia, eu não posso estar visitando uma instituição, mas eu tenho muita vontade. Então, isso é um impulso da minha alma. Uma vez fora do corpo físico, pelos laços do sono, eu já começo a trabalhar nessa área. Eu já começo a me dedicar a essa atividade. Agora, se o meu impulso é um impulso negativo, é um impulso primitivo, é um impulso sensualista, é um impulso ligado ao consumismo, à drogadição, ao alcoolismo,
Eu vou sair do corpo físico e vou viver essas experiências. Quando no corpo físico eu sou uma criatura dependente, viciada, drogada, em espírito eu não sou diferente. Aquele descanso em paz que tem lá no cemitério é a maior ilusão da vida. Ninguém descansa. O espírito está em atividade constante. E se já no sono ele segue o seu impulso natural, na morte ele é acolhido através do seu impulso, porque o seu impulso gera um campo vibracional e ele vai ser levado a regiões onde há centenas, milhares, milhões de outros que vibram nessa mesma faixa. Quando o nosso impulso natural for o bem-estar do próximo, a compreensão, o crescimento espiritual, não tenhamos medo nem de dormir, quanto mais de morrer, porque o nosso impulso natural nos levará a regiões onde vamos ser completamente felizes, porque teremos a satisfação desse próprio impulso. Quem se dedica ao bem, Aulos vai explicar isso para nós, né? De um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se amaranha ao mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos que se enreda. É por isso que aqueles momentos que antecedem o sono não devem ser dedicados aos filmes de propostas que não nos orientam em nada, à violência, aqueles filmes que quase derramam sangue pela televisão. A pessoa assiste aquilo tudo e vai dormir. E aquelas reflexões últimas ali prendem a sonhos conturbados, desperta no outro dia com o corpo todo dolorido, todo cheio de contrações, porque as impressões que ficaram são danosas à saúde. Procura meditar antes de dormir. Tem gente que fala, não consigo, eu durmo. Então, já é um princípio, né? Começa meditando, né, na vigília e acaba no mundo espiritual. Faça um período de oração antes de dormir. Para tudo que você está fazendo. Ora. A oração é um exercício da própria fé. Conversa com o Criador. Apazigua o espírito antes de deixar o corpo. Porque o sono vai bloquear as ações do corpo físico, mas nos liberta aos impulsos naturais que temos. E se esses instintos, esses impulsos ainda não são depurados, nós podemos estar criando campos obsessivos complicados, que vão se desdobrar e muito no mundo espiritual. Então, são reflexões profundas que a gente vê dentro da mediunidade natural de uma casa. Você chega na sua casa, cadê seu companheiro? Seu companheiro está dormindo. Não, o corpo está dormindo. Ela pode estar aqui, ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar, pode estar tendo contato com outras almas, pode estar sendo vinculado a obsessões, a fascinações, a hipnose, a vampirização. Eu me lembro, por exemplo, de Peixotinho. Estava dormindo e a esposa estava nos afazeres do lar. Então, quando ela viu ele dormindo, ela foi lá acordar ele para que ele pudesse auxiliá-la. E ele, né, estava o corpo dormindo na cama, ela vai chamar e materializa-se uma placa sobre ele, né, que ela permitisse que ele continuasse em desdobramento, em deixando assim, médium em trabalho, trabalha por fulano de tal, que sofreu um AVC, e estamos fazendo um transplante celular, de célula. E realmente, depois que ela foi tomar conhecimento, a pessoa havia tido um acidente vascular cerebral, e por uma ação da espiritualidade, por ser um grande, né, merecedor desse trabalho, ele recebeu auxílio. Então, o corpo estava ali, o espírito estava operoso, porque era uma criatura moralizada nesta vida. Tarcísio, pode acontecer ao contrário também. Às vezes você tinha que estar dormindo para estar fazendo alguma coisa, e aí você não foi dormir, ficou acordado, que acho que é... Fica perdido, né? Hoje em dia nós temos tantas distrações, né? Aí, é jogo, é tem isso, algum é trabalho aquilo. para fazer
no período do sono, né? E você não fez porque tem No história aí, livro né? Missionários do Mundo Maior, Não. acho que é ele mesmo. A gente tem a história lá que se desdobrava entre 2 e 5 da manhã, era o momento que o instrutor Alexandre reunia os oradores do campo da mediunidade para um curso. Aí nesse dia a pessoa fala, não, vou ficar acordado, vou fazer isso. Às vezes coisas sem proveito. E aí deixa de participar. A espiritualidade trabalha muito durante a madrugada, aonde as almas estão mais livres. E nós, no estado de vigília, nem sempre estamos com pensamento meditativo. A gente está preocupado, ansioso, inseguro, com medo, com incerteza, com insegurança. Mas no momento, né, do sono, tudo isso diminui e o espírito experimenta uma certa liberdade. Com certeza, os trabalhos mediúnicos da espiritualidade são sempre pela madrugada. Aí a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa noturna, eu gosto de trocar a noite pelo dia. Tá, aí perde a oportunidade, talvez, de se trabalhar em algumas funções que a espiritualidade reserva. São reflexões, mas, sobretudo, antes de se entregar ao sono, faça uma preparação. Lembre que o sono é o nosso exercício do desencarne. Da mesma forma que nós fechamos os olhos e despertamos no outro dia, quando desencarnarmos, fecharemos os olhos físicos e abriremos apenas os olhos espirituais. Num processo natural, desde que a nossa consciência esteja também vivendo um processo natural. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, o nosso pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos tem beneficiado, permitindo que reflexões profundas como essa adentrem o nosso lar, a nossa casa mental, a nossa intimidade, para que possamos, Senhor, enxergar a vida com os olhos do Espírito, com os olhos da realidade. Que não nos percamos, Senhor, apenas na busca do conforto material. Sim, ele faz parte, ele está ligado às necessidades dessa vida. Mas, acima de tudo, está a vida espiritual, esta é imortal, esta não tem fim, Senhor. E nós estamos apenas num estágio da vida da matéria. Dia chegará que retornaremos à nossa verdadeira pátria. E quem sabe, Senhor, bem melhores do que quando entramos. Porque soubemos aproveitar as oportunidades, soubemos aproveitar a doutrina dos Espíritos e transformamos reflexões em atitudes positivas para a vida. Continue nos abençoando, abençoando o nosso grupo de estudo e a todas as pessoas que mesmo depois continuam assistindo, comentando, dizendo o quanto tem sido importante estudarmos a mediunidade dentro de um ângulo muito maior, do ângulo da vida diária, fazendo, Senhor, demitizando a mediunidade, colocando ela como um sentido natural da vida no dia a dia, no nosso viver. Muito obrigado, Senhor, abençoe-nos a todos, dai-nos uma semana de paz e de tranquilidade. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco, e na próxima semana possamos